o trabalho do Senhor nesta noite com uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, queremos te louvar e te agradecer por tudo, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Meu Pai, meu Senhor e meu Rei, me ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar assentos. Também, querido, vamos louvar a Deus com o hino de número 323. A figueira mostra
Vamos louvar a Deus com o 208 da nossa harpa cristã. Hoje queres me entregar para Jesus Cristo, ó perdido e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama a um amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado para cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje querem desfrutar dos bens terrenos, crendo em tudo não se pode achar. Venha Cristo, que te salva, que liberta, onde pode essa paz do céu gozar. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar os bens terrenos, crendo em Cristo restaurador. Queres vir após o meio nazareno, pelo dia lá no céu te esperou. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo para sempre. Glória a Jesus. Vamos cantar, querido, 299. A visão hoje não está legal.
canta e adora o nome do Rei dos Céus. O número 336. Dizia ela que tem hora e momento da vida e nem forças para cantar a gente tem. E eu disse a ela que na minha vida é um caso a se estranhar, porque quando eu não estou bem, alguém vai me ver cantando. Eu me vi cantando muito, porque a coisa não está muito bem. Mas quando
eu não sinto desejo de cantar mais, aí a coisa ela chegou no extremo, mas eu louvo a Deus porque Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de louvar o nome dele. E a gente vai estar louvando, aproveitar a oportunidade que Deus Ele nos dá nesta noite para louvar o nome dele, dizer que ele é grande, dizer que ele é poderoso, dizer que ele faz aquilo que aos nossos olhos parece impossível. Hoje nós contávamos com a presença de alguns irmãos, mas uns estão enfermos, outros não puderam estar aqui. Hoje nós estamos de parabéns. Hoje a nossa missionária e coordenadora, a Cristiana, está completando mais um ano de vida. E eu coloquei até no grupo, coloquei até no grupo para os irmãozinhos, pois a gente preparando alguma coisa, mas vai ficar só para a gente mesmo. Não temas, tu és esposa de Jesus. Vem justiça, Deus te edificará. Tua tenda que demanda vida e luz, Ele não te amará. Contra ti o Senhor fará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda alma fabricada contra tu te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor
Irmãos, esse foi o louvor que nós criamos o nosso propósito, e eu estava agora a pensar que a gente precisa criar algo para pedir a Deus com mais eficácia. Deus, é bom nós fizermos um propósito para que Deus nos desse uma direção, e Deus nos deu esta igreja, e a gente precisa continuar no propósito para Deus continuar nos ajudando e nos abençoando. Assim que nós estivermos aqui em casa, nós vamos criar ou fazer um propósito para que Deus ele manifeste a sua glória e o seu poder e quebre todo laço, irmão, todo propósito, toda palavra de maldição, toda palavra que são dita contra esta igreja. Eu já vi muita igreja odiada, mas como essa eu nunca vi, não. Uma igreja que muita gente tem um ódio muito grande dela, e a gente não vai atrás de quem de igreja nenhuma, a gente não vive fazendo o que não convém. O que a gente tem mostrado em Formoso é trabalho. O que a gente tem mostrado em Formoso é uma igreja evangelística, é uma igreja que sai pelos valados, uma igreja que procura levar a palavra de Deus às pessoas. Então isso tem promovido um ódio muito grande, uma inveja muito grande. Muitas pessoas têm se levantado contra esta obra. Eu não sou contra a pessoa que decide sair de uma igreja para ir para outra igreja, mas discordo daqueles que saem maldizendo, saem falando mal. Eu já estive em algumas igrejas, mas nunca falei dos pastores, nunca falei dos crentes que ali residem. Os irmãos aqui são testemunha disso. Os irmãos vão me ver falando de igreja nenhuma, nem de crente nenhum. Se eu puder falar bem, eu falo. Se eu não puder falar, eu não falo. Os irmãos veem que quase todo culto aqui eu conto uma experiência que eu tive na Assembleia de Deus, experiência que eu tive em outras igrejas, mas não gosto de falar mal, nem tratar mal daqueles que um dia eu estive lá cooperando e dando a minha parcela de contribuição. Se não quer ficar, ninguém é obrigado a ficar à igreja de ninguém, mas preserve pelo menos o nome daquela igreja, porque a pior coisa, irmãos, que o ser humano faz é beber a água, sujar a água e beber ela suja lá embaixo. Então, a gente precisa ter a consciência de que estamos para fazer a obra de Deus. Não deu certo, boa viagem, o coração está pedindo para viajar, viagem. Agora, se não puder fazer alguma coisa em prova de Deus, cala a sua boca, porque tem muita gente que está sofrendo e muitas vezes não sabe o porquê. E existem pastores que são coniventes com essas coisas, com esse tipo de coisas. Então nunca é bom a gente nem falar mal dos outros, nem alimentar aqueles que falam mal. Por isso, sempre peço aos irmãos, quando alguém for falar, alguém for comentar de alguém que passou por aqui, a melhor coisa que os irmãos têm a fazer é: o irmão, quer saber alguma coisa?
vá conversar com ele, vá conversar com ela, vá perguntar a ele, vá perguntar a ela, porque eu não sei da vida de ninguém, aonde está, o que está fazendo, com quem está falando. Isso aí não me interessa. É assim que os irmãos devem proceder. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Hoje, como eu disse aos irmãos, o meu olho hoje direito não está muito bem, mas a gente estamos aqui para fazer acontecer. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo de número 42, o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Como o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te ver os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, queremos te louvar e te agradecer por tudo, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Meu Deus amado, abençoa, Deus, o teu trabalho esta noite. Venha estar conosco, venha nos ajudar, venha fazer, ó Deus, coisas grandes na nossa vida. Os teus servos, ó Deus, que não puderam estar aqui por motivo justo, alguns, ó Deus, que estão enfermos, vá visitar, ó Deus, a nossa irmã Márcia, meu Deus, que não pôde estar aqui pela enfermidade, a nossa irmã Neuza, também, ó Deus, eu te apresento o nosso irmão, a tua serva, a nossa irmã Nice, e o seu esposo, ó Deus, o nosso irmão, vai estar, ó Deus, com o teu servo, nosso irmão Ricardo. Pai, vá consolar, vá ajudar, vá dar força, fazer os teus servos, ó Deus, ter o privilégio de estar sempre conosco. Nos ajude em tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos ouvir o nosso irmão Ricardo, que está trazendo algo de Deus para nós nesta noite. Salve de uma palavra do Senhor. Amém. A permissão aqui do pastor, deixar aqui o Salmo 40, o primeiro e o terceiro, que diz: Esperei com paciência no Senhor, ele viu, ele se inclinou-se para mim e ouviu meu clamor. Tire-me do lago horrível, do lago de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Hino ao nosso Deus, muito o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém?
cima no céu, é o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro, é o Deus de Israel. Esse Deus está aí e você pode sentir sua glória envolvendo esse lugar. Entra agora nessa nuvem, conheça mais esse meu Deus, e tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca vê Deus sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca essa doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? A séria com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca essa doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? A ceia com o crente dentro da fornalha, o inferno treme quando ele falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Pega a tua mão e adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Pega a tua mão e adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Só vitória. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida estás nas mãos de meu Jesus, escrevido está. Glória a Deus.
oração se tornou servidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor,
essa terra seca. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos ouvir também a nossa coordenadora, a missionária irmã Cristiana, também para a oportunidade. Ela vai fazer a oração também para os irmãos que vão contribuir com motivos de ofertas para a casa do Senhor. Aproveita a todos uma paz do Senhor. Glória a Deus. Eu estou grato ao meu Deus por estar na sua presença, né? Louvar e agradecer o seu santo nome. Vamos orar para aqueles que vai contribuir. Maravilhoso e eterno Deus, Pai que estás no céu, Senhor amado, toda honra e toda glória seja para ti, todo louvor e adoração. Deus abençoe aqueles que vai ofertar, que vai dizimar. Senhor amado, continua com tuas mãos estendidas, abençoando cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Hoje muitos crentes
Eu agradeço cada oportunidade que o Senhor me dá de estar na presença dEle. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor diz: onde tem um ou dois reunidos no nome dEle, Ele estará no meio. E a gente estamos aqui, pastor, para ouvir a palavra do Senhor e para aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Amém? Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Amém, queridos, graças ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida, pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma terça-feira na sua presença, para estarmos para aprender a palavra de Deus. E desta feita, querido, nós estamos meditando sobre a oração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, nós estamos estudando um assunto que tratamos da oração. Mas a semana passada nós fugimos um pouquinho, porque alguns irmãos não estavam aqui. E hoje, mais uma vez, nós vamos estar falando sobre o poder da oração. Porque tem pessoas que pensam que a oração ela não faz efeito. A semana passada nós falamos sobre Davi, quando o desejo que ele tinha de estar perto de Deus, ele se aproximar de Deus. E hoje nós lemos o texto. Quando eu comecei a ler, eu questionei a Deus, porque Ele havia escolhido esse texto para meditarmos nesta noite, e algo muito bonito, Deus, Ele falou ao meu coração enquanto fazíamos essa leitura sobre o poder de Deus, sobre a ação de Deus nas nossas vidas. Pois a história de Jó é uma história muito conhecida dos queridos e amados irmãos. Os irmãos conhecem de cor e salteada
essa história, muita coisa nós aprendemos nessa história. A gente vê o cuidado de Deus para com o seu povo, nós vemos o cuidado de Deus para com cada um que busca a Ele. E nesse capítulo de número 42, nós vemos Jó se humilhando perante Deus e lhe dando glória, pois essa história é uma história onde a gente sabe que Jó ele foi apanhado de surpresa, pois a gente observa que Jó era inocente de tudo o que ele estava passando, pois a Bíblia diz que surge uma conversa entre Deus e Satanás, e nesta conversa sobra para Jó, pois o diabo começa a acusar alguns crentes, o diabo começa a acusar alguém diante de Deus, e Deus, ele, para mostrar que existem pessoas na terra, que existem homens, que existem crentes sinceros, ele se utiliza de Jó. E é quando ele pergunta ao diabo: e você tem visto, tem observado o meu servo Jó? E a Bíblia diz, irmãos, que nessa conversa, Jó, sobra para Jó, pois Deus, ele diz: mas você tem observado o meu servo Jó? É reto, justo, temente a Deus, se dizia do mal. E aí o diabo, ele olha para Deus e diz: mas também o Senhor encheu ele de riqueza, como é que o homem daquele vai deixar de ser justo? Como é que o homem daquele vai deixar de ser reto? Como é que o homem daquele vai deixar de ser temente ao Senhor? Como é que o homem daquele vai deixar, aleluia, de estar na sua presença? E Deus permite que o diabo destrua tudo que Jó tinha. E nós falamos aqui dias atrás que ele levou tudo que Jó tinha, mas as ovelhas ele queimou, porque era o que Jó tinha para adorar a Deus. Mas nós vimos também aqui que quando o diabo pensou que tinha tirado a adoração de Jó, Jó se humilha, Jó se ajoelha, Jó rapa a sua cabeça, aleluia, levanta as mãos para os céus e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei a voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então a gente observa, querido, que em meio a tudo aquilo ali, Jó, ele permanece fiel. Mas a Bíblia diz que o diabo ele não para por aí, porque agora não é o diabo que procura Deus. Me parece que eu estou vendo, irmãos, o diabo se esquivando de Deus. Parece que eu estou vendo, aleluia, o diabo lutando para não se encontrar com Deus, pois ele havia se envergonhado com respeito a Jó. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz, que Deus agora procura o diabo e diz: e aí, Jó? Ele diz também: saúde. Porque, irmãos, o propósito do diabo é destruir você por completo. O que o diabo puder fazer para lhe provar, o que o diabo puder fazer para tentar mostrar, aleluia, que você não consegue, ele fará. Aleluia, mas levanta a tua cabeça, fica no lugar da bênção, porque uma coisa eu tenho certeza: Deus ele não permitirá, aleluia, que a Bíblia diz que o justo seja abalado, mas ele vai fazer tudo. Não pense você que as ações dele contra esta igreja, aleluia, para por aí, não. O que ele puder fazer, enquanto ele tiver recurso, enquanto ele tiver um meio para tentar destruir, ele vai tentar, aleluia, mas ele não vai conseguir, porque o alvo é
está lá em cima. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele agora toca na saúde de Jó. E a Bíblia diz que ele enche Jó de chagas, de caroços. E o que é terrível, irmãos, é que esses tumores, ele não só estourava por fora, ele era tumores que estouraram também por dentro. Ou seja, ele estourava na pele de Jó, mas também estourou por dentro. Os órgãos de Jó ficaram todos cheios de tumores. E a gente imagina um caroço só. A gente sofre. Já percebeu? Quando sai um caroço debaixo do braço, a gente fica andando com o braço para cima. É febre, é frio, é dor de cabeça. Imagina Jó cheio de tumores. A Bíblia diz, irmãos, que a coisa era tão séria que as pessoas de longe sentiam o fedor de Jó. As pessoas já sabiam que Jó estava ali, porque o fedor era grande. O próprio Jó, ele afirma que os seus trabalhadores, que os seus familiares, que, aleluia, todos sumiram de perto dele. Ele diz: somente a minha mulher está aguentando meu bafo. Só a minha mulher aguenta o meu bafo. Ou seja, aleluia, todos me abandonaram, mas ela continua do meu lado. Existe, irmãos, um mistério muito grande nesse livro de Jó, que a gente precisa ver com os irmãos, é que Deus permitiu que o diabo destruísse tudo na vida de Jó, mas ele não permitiu que o diabo destruísse a mulher de Jó. Ele destruiu tudo, mas Deus não permitiu que ele destruísse a mulher de Jó. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Sabe por quê? Porque a mulher de Jó era o que Deus ia precisar para dar filhos a Jó. Porque Deus deu filho a Jó, mas a mulher ele tinha, porque a mulher era a semente que Deus guardava para Jó. Por isso que Deus não destrói com o casamento. Tem crentes que estão pensando aí que Deus está destruindo o casamento. Tem até pessoas que estão orando: Deus, mata o meu marido, Deus mata a minha mulher, Deus tire de mim. Deus não atende, irmãos, esse tipo de oração. Porque Deus, ele não destrói a família. Deu passo errado, se vira para comer, para pagar o preço. Não é, cara, então não comeu a carne, vai ter que roer o ossinho, meu filho. Mas o osso é ruim, e muitas vezes é como diz o ditado: tem pessoa que só tem dois dentes, um para doer e outro para roer osso. E diz que quando não tem osso é para doer os dois. Casou, vai sofrer as consequências. Então Deus, ele não permite jamais que casamentos sejam destruídos. O propósito de Deus é que haja união, é que haja a paz, é que haja a volta. Por isso que nós tomamos a decisão de estarmos juntos, eu e a missionária enquanto cristiana. Mas o que Deus, ele traz nesse texto que lemos, é o que Jó, ele diz no versículo de número 5: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora que veio os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Irmãos, em meio ao sofrimento,
Jó toma algumas ações que deixa Deus não triste, mas faz com que Deus anote aquilo que Jó falou, para lá na frente Deus mostrar para Jó que o que ele havia pensado não estava certo. Pois Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Jó, ele começa a olhar para ele e dizer: peraí, o que é que está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? Porque o diabo manda, irmãos. Alguns diz que era amigo de Jó, mas aqueles amigos de Jó, quem tem amigo como aquele não precisa de inimigo. Pois eles foram acusar Jó. Alguns chegaram para Jó e disseram: Jó, alguma coisa está errada em tu, Jó. Tu tem que confessar o teu pecado. Tem coisas aí, Jó, que tu precisa rever. Aleluia. E começaram agora a colocar coisa na cabeça de Jó. E Jó, por algum momento, Jó parou para pensar: será que eles estão certos? Pois, irmãos, a pior coisa que tem é o acusador. É quando alguém vem acusar você, vem mostrar para você que você não vai para frente, que a coisa não vai proceder. Mas o que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é justamente o que está no versículo de número 5. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora que vê os meus olhos. Irmãos, ouvir falar de Deus é uma coisa. Todos nós temos uma experiência com Deus. E o que muitas vezes vale não é o que a gente escuta, não é o que as pessoas dizem, mas é a nossa experiência com Ele. Isso é que mexe, aleluia, com o ser humano, é a experiência, aleluia, que você teve com Ele. Eu tenho dito aqui aos irmãos que eu não gosto de contar muitas experiências dos outros, não. Eu gosto de contar as minhas experiências. Porque nas minhas experiências eu sei contar o que aconteceu. Eu sei dizer se é bom, se é ruim, se é mais ou menos. Eu sei como falar. E a Bíblia diz que Jó ouviu falar de Deus. Era totalmente diferente. Ele disse: eu cria, eu adorava, eu buscava, eu trabalhava, eu fazia alguma coisa quando eu ouvia falar dele. Mas agora é diferente. A experiência que eu tive com ele, essa mexeu comigo. Porque agora eu não me alimento do que eu ouvia, agora eu me alimento do que eu vi. E ver é diferente de ouvir. Tem muita gente, irmãos, que estão se perdendo por causa disso. Aleluia, porque estão dirigindo a igreja pelos ouvidos. Aleluia, porque está servindo a Deus pelos ouvidos. Você tem que servir a Deus pelo que você vê. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas eu ouvi falar, eu escutei. Você viu? Não vale. Eu já conversava com um pastor e na conversa eu dizia a ele: um dos grandes problemas, meu irmão, está sendo esse. E a gente, como pastor, precisa ter muito cuidado e não estar dirigindo a igreja pelo que a gente escuta. A gente tem que dirigir a igreja pelo que a gente vê, pelo que a gente tem certeza. E Jó, ele deixa isso claro, aleluia, que quando ele ouvia falar de Deus era uma coisa, mas agora era diferente, porque agora ele viu, aleluia, agora ele tinha uma experiência totalmente diferente. E eu quero meditar com os irmãos sobre alguns textos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 19,
E o versículo de número Êxodo, capítulo de número 19, e o versículo de número 15. Veja que diferença é quando você vê, quando você enxerga. A gente vai entender o que Jó estava querendo dizer agora. Quando ele diz: antes eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Êxodo capítulo 19. Veja o que é que Jó diz: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Vamos ler Êxodo capítulo 19, e o versículo de número 15 a seguir diz assim: disse, não, deixa eu ler junto. Disse ao povo, mas leia, valendo até o versículo 24. Então vamos ler. Disse ao povo: estás pronto ao terceiro dia, e não cheguei a mulher. E aconteceu no terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Aleluia. Alabatai que me cumbatai. Aleluia. E descendo o Senhor sobre o monte final, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés. Ao cume do monte, Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que chegaram ao Senhor, se não fique para que o Senhor não lhe se lance sobre ele. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termo ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo ao sacerdote. Porém o povo
não transpassa o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre ele. Então Moisés desceu ao povo e disse: observe isso. Deus aparece a Moisés, o povo começa a reclamar, porque Deus não permitia, ou seja, porque Deus não falava com o povo, Deus só falava com Moisés. E a palavra de Deus, ela deixa claro aqui, nesse texto, que chega um momento em que Deus disse a Moisés: Moisés, mande o povo santificar-se. É 3 dias se santificando para vir ao meu encontro, porque eu vou falar com o povo. Agora Moisés tem uma coisa: você vai colocar no limite, porque se o povo passar esse limite, morre todo mundo. Só pode chegar até ali, porque a minha glória, o meu poder é muito grande. E nesse versículo de número 15, nós vimos que Deus não havia descido ainda. Disse o povo: estás pronto ao terceiro dia. No versículo 16: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremecia todo o povo que estava no arraial. Isso, irmãos, não era, aleluia, a presença de Deus, não. Era somente o monte se preparando, aleluia, para a presença de Deus. Observe que houve trovões. Já pensou? Já pensou? Os trovões no monte. Diz que uma expressa nuvem, uma nuvem começou a descer. Essa semana saiu um trovão aí, era gente que se escondendo. A irmã contou que ela segurou o marido no jeito assim, enfiou a unha nele assim, que quase que mata o bichinho. Imagina isso aqui. A Bíblia diz que uma nuvem, ela descia. Aí houve relâmpagos sobre o monte, de maneira que estremecia o povo lá no arraial. Quando o povo começou, somente escutando aqui, o povo tremia, de temor, de medo. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se em pé de monte. Vai ver o que acontece. Todo mundo, irmãos, começou a fumegar. Já pensou? Você olhar para o monte começar a sair fogo do monte. Diz que o fogo do monte fumegava porque o Senhor descia sobre o monte. Aí saía a fumaça de forno, todo o monte tremia grandemente. A pessoa, cena forte, trovões, relâmpagos, a nuvem descendo, raio caindo. O monte agora começou a fumegar, sair fogo do monte. O monte começou a tremer. Aí começou agora um sonido de buzina. E esse sonido de buzina crescendo de grande maneira. Aí Moisés falava e Deus respondia. A pessoa. Era Moisés falando e Deus respondendo. E o sonido de buzina. E disse que a cada momento aquele sonido ficava mais forte. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Moisés. Ao cume do monte, Moisés subiu.
Porque tem coisa, irmãos, que tem crente que quer subir, tem crente que quer fazer coisa que não convém a ele fazer. Quer tocar onde não quer para tocar. Ah, mas eu tenho chamado, mas tem que esperar agora. Tem crente, irmãos, que quer se meter aonde não é para se meter. Existe um texto que conta que quando o povo, aleluia, começou a ver o monte, o povo disse: Moisés, sobe tu só, Moisés. A gente não vai subir não, porque se a gente subir, a gente morre. Diz que o povo corria. Tem uma passagem na Bíblia que diz que quando Deus começou a descer, irmão, o povo começou a correr. E quem fica, quem vai? Diz: Moisés, sobe tu só. Porque se a gente for, a gente vai morrer, a gente vai ser consumido. Eu estou trazendo isso aqui da íntegra para os irmãos entenderem o que é que Jó ele viu quando ele disse: com os ouvidos, meus ouvidos, eu ouvi falar de ti, mas agora meus olhos te veem. A experiência é diferente. Você já pensou? Eu estou falando isso aqui, você está ouvindo, mas você já pensou isso aqui na íntegra? Eu pergunto a você suportaria isso? Aleluia. Glória a Jesus. Hã? Você chegava perto do monte e começava agora trovões, relâmpago, você vê a nuvem descer, não fica ninguém, corre todo mundo. Começar agora, o mundo começar agora a tremer, começar a sair fumaça do monte, começar a sair faísca de fogo do monte, o mundo começar a tremer, som de buzina, aleluia, trovões. Não fica ninguém. Aí Jó disse: com os ouvidos, meus ouvidos, eu ouvi falar de ti. Agora não, meus olhos te viram. Eu sei, aleluia, eu sei o teu poder, eu sei a tua glória, aleluia, eu sei do que o Senhor é capaz. Lembra de Isaías? Isaías disse que teve uma visão, e na visão ele disse que viu, acho que era o serafins voando. Ele disse que viu Deus na sua glória. Quando que o rei Uzias morreu, ele disse: eu vi o Senhor assentado no seu trono. Diz que o cetro enchia a casa, a glória de Deus, a comitiva, aleluia, que estava com ele, aleluia, diz que começou a se encher a casa, e ele disse que a casa se encheu de fumaça. Isaías disse que começou a observar o céu, os serafins que voavam. E um olhava para o e dizia: santo, 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 santo. E diz, irmãos, aleluia, a expressão, somente essa palavra do anjo. Porque alguém pensa, que vamos ler Isaías capítulo 6, porque as pessoas pensam, irmão, que isso era a glória de Deus. Não tinha nada a ver com a glória de Deus, não. Era somente a ação dos serafins. Capítulo número 6. Fecharam? Isaías, capítulo número 6. Diz assim o texto, observe: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o trono, e subiu o trono, e o seu séquito enchia a casa. Diz que o cortejo, quando Deus entrou na casa, diz que o cortejo que vinha com ele encheu a casa todinha. Ao versículo número 2: os serafins que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam e clamavam uns para o outro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, isso aqui é bonito, porque quando um anjo olhava para o outro, disse: santo. O outro dizia: não, santo. O outro olhava para o outro e disse: não, santo.
seja, um anjo olhava para o outro e dizia: nós que estamos no nível só. Santo é o que está sentado no trono. Agora veja isso aqui, ó. Os umbrais das portas se moveram com a voz dos querubins, dos serafins. Isso não era com a voz, veja bem o texto. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. O serafim não clamava: santo, santo, santo. Diz que os umbrais, irmãos, é a grade da porta. Eles começaram a se mover. Já pensou? Você olhar assim e ver a grade das portas se movendo, saindo do galho para lá, e caindo porta. Isaías disse que isso acontecia com a voz do que clamava. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não me dei para terça-feira a gente falar sobre isso, porque isso é tão importante, irmãos. Porque muitas vezes a gente pensa que as glórias da gente não servem de nada. A gente pensa que as aleluias da gente não servem de nada. A gente pensa que o louvor da gente não serve de nada. A gente pensa, aleluia, que quando nós estamos na igreja em perfeita comunhão, aleluia, não está sendo atendido o que a gente está fazendo aqui. Está sendo atendido sim. E pessoas estão sendo movidas por isso. Veja bem, os serafins, eles não clamavam para Deus, não. A Bíblia diz que olhava uns para os outros, dizia: santo, santo, é santo, é santo, é santo, aleluia. Se é santo, a terra vai se encher com a glória de Deus. Aí muitas vezes a pessoa sai de igreja e não sabe o que é. É porque não é santo, irmão. E para Deus operar, tem que estar tudo no nível só. Aí alguém chega aqui no microfone e diz assim: a igreja agora está leve, a coisa aqui está fluindo tão bem. É porque quem é grande aqui só é ele. Aqui não tem ninguém importante, não. Ah, mas se eu sair, vai fechar, está fechada? Mas se eu sair, vai acabar, está acabada? Eu comecei sozinho na praça. Deus mandou a irmã Cristiane. Continuamos, era eu, Cristiane, meu filho, alguns irmãos. Aí veio a irmã Josélia, veio a irmã Márcia. Aí Deus começou mandando. Aí surgiu o projeto da Semente do Guaraná. Vai fechar? Mas porque aqui só tem um. Que a gente olha e diz: é santo, é santo, é santo, é. Aqui não tem, aqui ninguém vem aqui para se apresentar, não. Quem canta mais vem aqui sou eu. Aqui canta todo mundo, aqui prega todo mundo, aqui ora todo mundo. Aqui a gente não tem distinção. Porque se vimos ao mesmo tempo, para a semana a gente fala sobre isso. Eu pensei que a gente ia falar, pensei que de 8h30, 8h40, 8h30 termina. Quando a gente chegou às 9 horas e nem entramos inteiro. Amém? Na semana a gente continua nesse texto, que precisamos extrair daqui muita coisa boa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Mas eu quero convidar, irmãos, a missionária, a coordenadora, a irmã Cristiane, para vir aqui, pois ela hoje está completando mais um ano de vida. Que a gente vamos deixar o versículo para a meditação dela, no livro de Isaías, o capítulo de número 60, o versículo de número 11, que diz assim: as duas portas estarão de contínuo abertas, nem de dia nem de noite se fecharão.
para que tragam aqui as riquezas das nações e com ela sejam conduzidas aos teus reis. Isaías 57:10. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não disseste nós esperamos. Porque buscava achaste, por isso não adoece, por isso está aqui. Amém? E nós vamos estar orando, os irmãos oram por nós. Estamos numa batalha muito grande. Hoje o cristiano está alcançando mais um privilégio, que é mais uma idade, mais um ano de vida. E eu ontem conversava com ela, de madrugadinha, eu estava conversando e estava dizendo a ela que eu estive pensando como seria o aniversário dela distante. Mas Deus me deu o privilégio. Deus nos deu o privilégio, irmãos, de estarmos juntos e estar comemorando mais um ano de vida dessa serva do Senhor. Deus te abençoe. Vamos trabalhar muito e ganhar muitas almas, irmãos, para o reino de Deus. Mostrar para essa cidade que não importa os problemas, não importa o que se levanta, o que importa é que unidos a gente pode mostrar para esta cidade que Deus é Deus e o que Deus Ele vai fazer por intermédio de nós. É coisa muito grande, irmãos, dessa cidade. Deus Ele vai usar as nossas mãos para resgatar pessoas. A gente temos feito isso, mas Deus Ele vai fazer algo muito grande através das nossas mãos nessa cidade. Muitas pessoas vão ser abençoadas pelo trabalho de Deus. Ele vai nos honrar. Aí, assim, uma das coisas que Deus Ele vai honrar é a 10º ano, que foi contra tudo e contra todos, mas nós estamos aqui unidos e a gente vai fazer uma oração pela missionária. Eu estou falando de nós, mas é ela que está completando mais um ano de vida. Que Deus dos céus abençoe poderosamente e nós vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu quero te apresentar o Deus da tua filha, Pai. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar o Deus, a missionária e coordenadora, o Deus irmão Cristiano. Esta mulher, o Deus que o Senhor colocou, o Deus, na minha vida, para junto nós trabalharmos, ganharmos alma para o Senhor, para unidos, ó Deus, nós mostrarmos para esta cidade que o Senhor é conosco. Senhor meu Deus, tem surgido tantas coisas, tem surgido, ó Deus, aleluia, tantas pelejas. Meu Deus, vontade de desistir, vontade de parar, e algumas vezes, ó Deus, até tentamos, mas o Senhor não tem permitido que isso aconteça. O Senhor tem nos colocado unidos, aleluia, para trabalhar, ó Deus, e fazer a tua obra. E nesta noite, ó Deus, como ministro do Evangelho, eu ministro, ó Deus, sobre a tua serva, a unção do teu Espírito Santo, ó Pai amado, aleluia, como ministro, ó Deus, do Evangelho, eu estou ministrando, ó Deus, sobre a vida, ó Deus, da tua serva, unção de cura, ó meu Deus, que a tua serva, aonde colocar as mãos, aleluia, enfermidades, aleluia, sejam curadas, aonde, ó Deus, ela estender as suas mãos, que haja libertação, que haja cura, que haja mudança de vida, ó Pai amado, pela autoridade que há no teu nome, eu ministro, ó Deus, unção na vida da tua serva, aleluia, use, ó Deus, estas mãos, aleluia, para operar milagre, para fazer, ó Deus, coisas grandes, pela autoridade que há no teu nome, aleluia, ó Deus, aleluia, passo, ó Deus, agora as mãos da tua serva, unção do teu Espírito Santo, unção de libertação, unção de cura, meu Deus, aonde ela colocar essas mãos,
milagres acontecerão. Eu consagro, ó Deus, essas mãos, aleluia, ao teu serviço, à tua obra, ó Deus, redenção e libertação de pessoas, aleluia, pela autoridade que há no teu nome hoje e sempre. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, por este trabalho e por esta noite e por esses momentos felizes que nos desse de estarmos aqui em nome de Jesus. Amém. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. Todos digam amém. Leve Deus uma bênção para casa. Glória a Deus. Amanhã é o ciclo da oração, né?